Boa noite, meus irmãos, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E dando continuidade ao nosso evangelho de luz, de vibração, de amor, de harmonia, vamos pedir ao nosso Pai Celestial que nos dê força, que nos dê ânimo e agradecer a Deus pelas nossas famílias, pelos amigos, e pedir que nos ajude a perdoar os nossos ofensores, perdoar de coração, e que a luz do nosso Mestre Jesus, luz de amor, de bondade e misericórdia, possa neste momento envolver a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram em sofrimento, em aflição, que suas feridas sejam curadas e suas dores sejam aliviadas. Assim sendo, elevemos nossos pensamentos a Deus e digamos: ó Senhor, obrigado por não me abandonares no sofrimento. Quando meu corpo cansado e vencido perdi as forças, impedindo-me de continuar a luta, senti aliviado o conforto de tua iluminada presença. E os meus passos, antes medrosos e vacilantes, firmam-se agora na inabalável certeza de seguirem as pegadas que tu deixastes no caminho que me conduzirá a Deus. Ilumina-me, Senhor. Ilumina-me, Senhor. Faz de mim um instrumento eterno da tua paz e do teu amor. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Bem, o evangelho de hoje é o 2, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, parágrafos 7 e 8. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando o médium a sós interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que se ele estiver sobre o império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, esse lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que se apresente o que se possa obter por diversos médios no mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. Bem, o que podemos dizer dessa passagem é que o primeiro controle é incontestavelmente o da razão, mas que é preciso submeter sem exceção tudo que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, mesmo que seja assinada por qualquer nome respeitável, deve ser rejeitada. Em muitos casos, esse controle é incompleto, devido à insuficiência de conhecimentos de certas pessoas e à nossa tendência a tomar nosso próprio julgamento como o único árbitro da verdade. Em semelhantes casos, o que a gente deve
deve fazer? Tomar o conselho do maior número e a opinião da maioria. Esse é o guia. Então, a concordância no ensinamento dos espíritos é, portanto, o melhor controle. Boa noite. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs do Centro Espírita Cearense e de todos os que nos escutam nesse momento. Vamos agora para a fluidificação das águas, que vai ser através da oração de Bezerra de Menezes, denominada a oração poderosa da fluidificação da água. Pedimos a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal em qualquer forma que se apresente e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometemos aplicar esforços no sentido de vivermos a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogamos a Deus que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, o derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros que deem de graça o que de graça recebeu, nutrindo o verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito às necessidades, doenças, dores, aflições e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogamos o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogamos para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nas águas do mundo inteiro. E como quem tanto necessita e roga, reconhecidos, agradecemos a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao nosso espírito guia ou anjo guardião. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro, fiel e prudente. Faz divino modelo através de tuas legiões consoladoras dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E que assim seja.